Difícil a gente não dar um glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor, que Ele tem nos abençoado com tantas vozes em nossa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Domingo passado, irmãos, eu preguei sobre somos plantação de Deus nesse mundo. Somos o trigo que Ele semeou nesse mundo, conforme o texto que lemos domingo passado, Mateus 13, de 24 a 30 e de 36 a 43, onde o próprio Senhor Jesus explica o texto. Mas esse mesmo texto que diz que somos o trigo que o Senhor semeou nesse mundo, esse mesmo texto mostra que o inimigo também plantou nesse mundo o joio. E é uma plantação deliberada, não é acaso. Quer dizer, quando o joio é semeado, ele é semeado para tirar a ação do trigo. Então você é plantado por Deus nesse mundo para frutificar, para transformar esse mundo com o evangelho do Cristo que lhe plantou, mas ao mesmo tempo há um joio semeado nesse mundo tentando tirar a minha e a sua ação. Você é projeto de Deus nesse mundo, você não está aqui por acaso. Aquele que plantou você nesse mundo está cuidando de você. Mas ao mesmo tempo há um joio semeado. E esse joio, ele é hostil, ele tenta destruir a igreja. O mundo precisa do trigo, ele precisa da igreja, mas há mais joio do que trigo. Quando Jesus fundou a sua igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então há uma garantia de vitória final, mas também na palavra de Jesus há garantia de um embate constante. As portas do inferno vão tentar prevalecer, não prevalecerão, mas há um embate. Então a gente precisa estar atento à ação do inimigo. A gente precisa vigiar, orar, jejuar, porque ele vai agir constantemente. E a cada dia que passa, o cerco do inimigo à igreja tem se fechado. Cada dia mais cristãos são perseguidos no mundo. Cada dia mais cristãos perdem a vida no mundo, não por causas políticas, mas por causa do evangelho de Cristo Jesus. Pastor Tim Stephens, pastor da igreja, de uma igreja batista no Canadá, foi preso em sua casa, na frente da família. Ano passado, ele foi preso e passou 17 dias na prisão. Ele foi preso no dia 14 de junho do ano passado. A esposa e os filhos viram a prisão. A esposa e os filhos em pranto. E a prisão dele foi por uma coisa tão simples, que a gente faz tão comumente no nosso país. Ele realizou um culto ao ar livre. Só por isso. Não matou, não roubou, não enganou, só fez um culto na rua. Sua libertação aconteceu no dia 1º de julho. O seu templo, o templo da igreja, foi fechado. Na ocasião da sua soltura, o templo foi reaberto.
E então ele resolveu naquele dia pregar para animar a sua igreja. E ele disse: estivemos na prisão por 17 noites e 18 dias. E quando você fica lá por tanto tempo escrevendo, disse ele, você tem muito em que pensar, e eu quero compartilhar isso com vocês agora. Chorando, o pastor afirmou aos fiéis que estava animado porque muitos, disse ele, muitos de vocês foram fortalecidos e encorajados por causa da minha prisão. E acrescentou: a cada dia Deus me sustentava, e a cada dia eu ouvia falar do seu trabalho, do trabalho de Deus entre vocês e no mundo. O sermão pregado naquele dia foi em Mateus 10. Naquele texto, Jesus disse aos discípulos que eles enfrentariam perseguição. Esse texto fala sobre essa oposição que cada um de nós há de enfrentar por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Na noite daquele sermão, o pastor acrescentou: as últimas 17 noites que passei na prisão, me deram a oportunidade de declarar a glória de Cristo por dentro e por fora. Nunca houve um momento na minha vida, disse ele, em que fui tão odiado pelas pessoas. Mas nunca houve um momento na minha vida, disse ele, em que eu me sentisse tão amado pelas pessoas ao mesmo tempo. Não tema os homens, disse ele, grite dos telhados que Jesus Cristo é o Rei dos reis. O cerco está se fechando. Mas apesar de estar se fechando, como disse o pastor Stephens, temos um rei Jesus, ele é o Rei dos reis e nós somos seus súditos, membros do seu reino. Com esse pensamento eu convido você a abrir a palavra de Deus para Apocalipse 17, de 12 a 14. Apocalipse 17, de 12 a 14. Estou usando a versão NVT, que é a nossa versão de leitura da Bíblia deste ano. A palavra diz assim: os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para os seus reinos por um breve período para reinarem com a besta. E concordarão em entregar a ela o seu poder e a sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Mensagem do livro de Apocalipse, o livro que fecha o Novo Testamento, mas que significa exatamente revelação. Escrito pelo apóstolo João para confortar, para animar a igreja num período de grande perseguição. Como nos tempos de João, nós seremos perseguidos, muitos perderão a sua vida, mas o Cristo e sua igreja serão vitoriosos. Como diz o texto, o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Quando a gente cantava há pouco, cântico tão antigo nosso, pelo Senhor marchando sim, eu lembrava dessa figura do Senhor como nosso comandante, nosso general, e a gente como exército dele. A vitória virá, mas a batalha está diante de nós.
Então me siga em Salmo 24. Salmo 24. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram a tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Este texto, meus irmãos, pode ser facilmente dividido em 3 blocos. O primeiro, que vai dos 2 primeiros versículos, o rei e o seu domínio sobre tudo e todos. O segundo bloco, que vai dos versos 3 a 6, seus súditos vivem pelos valores do reino. E o último, dos versos 7 a 10, o rei é Senhor dos exércitos, o rei de toda a glória. O Salmo 24 faz parte de uma trilogia de salmos chamados messiânicos, escrito por Davi. Ele é o terceiro da trilogia. O primeiro é o 22. Se você olhar o Salmo 22, vai perceber que todo ele é uma predição da morte de Jesus. E o Salmo 23 é aquele que apresenta aquele que é morto como vivo pastor que cuida das ovelhas. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E o Salmo 24 encerra essa trilogia apresentando Jesus, o rei da glória. Ele é o rei da glória, porque ele criou e sustenta tudo. Olha os 2 primeiros versículos: a terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Eu creio que nenhum de nós esperava passar por momentos tão complicados na história da humanidade. São momentos de grande turbulência no mundo. A igreja é um pequeno povo que rema contra as correntes. Ideologias estão reinando nesse mundo e elas confrontam o Evangelho de Cristo Jesus. Em muitos momentos, seja no âmbito pessoal, seja no coletivo, parece que não há saída para nós. Por conta disso, muitos entram na guerra e começam a batalhar com as armas desse mundo. E às vezes eu acho que tem crente que publica mais coisas de vírus e de ideologia política do que de texto bíblico. Eu acho que alguns crentes, se eles lessem a Bíblia, o tanto que leem das ideologias reinantes nesse mundo e do vírus, eles já tinham lido a Bíblia 3 vezes no ano, ao invés de uma só. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos fechar os olhos como se nada estivesse acontecendo. Eu só estou dizendo que nós temos uma missão a cumprir e o cerco está se fechando e nós temos que dar conta dessa missão.
Veja, esses 2 primeiros versículos não só dizem que Deus criou tudo, diz que Ele cuida de tudo, que tudo lhe pertence. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você precisamos confiar muito mais no Deus que temos do que nós confiamos. O mundo pode estar de cabeça para baixo, tudo pode estar virado, mas não esqueça que tem alguém que tem o controle de tudo, mesmo que você não perceba. Diz os estudiosos que existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Eu não tenho nem ideia dessa quantidade. Uma galáxia, diz os estudiosos, tem em média 100 bilhões a 1 trilhão de estrelas. Aí eu fico pensando que ainda bem que Abraão não tinha esse conhecimento, né? Porque quando Deus manda ele olhar lá e diz, olha para as estrelas, olha para a areia, e a tua descendência vai ser assim. Os astrônomos estimam que existem no universo cerca de 10 sertilhões de estrelas. Imagina, 10 sertilhões de estrelas. Você acha que isso foi por acaso? Nenhuma esbarra na outra e nem esbarra na terra. A gente está aqui. Tudo está lá fora comandado por uma mão perfeitamente funcionando. Claro que quando a gente olha à nossa volta e vê tantas coisas acontecendo, e vê crentes abrindo mão da fé, e vê crentes negociando a fé, e vê igrejas fechando as portas, e templos sendo vendidos e transformados em mercado, em comércio, em museu. Claro, quando a gente se depara com tudo isso, nós somos humanos, aí dá aquele frio na barriga e diz, Senhor, o que está acontecendo? Mas eu preciso voltar para a palavra e dizer, olha, aquele que criou 10 sertilhões de estrelas está cuidando desse mundo. Quando Davi, em sua vida campesina, olhava para o céu, não tinha nenhum maquinário que temos hoje, não tinha nenhuma tecnologia de hoje, mas ele olhava para o céu, ele dizia, quando olho para o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Sabe, Davi cuidando das suas ovelhas, olha para o céu e vê as estrelas, como muitos de nós já fizemos no interior. Então ele ficava admirado daquela grandeza, e ele só podia dizer, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Mas não é só isso, meus irmãos. Já imaginou quantas células tem no nosso corpo? Os cientistas estimam, e essa palavra cientista ficou bacana ultimamente, né? Tudo é cientista. Mas os cientistas estimam que o nosso corpo é composto de cerca de 37,2 trilhões de células. Você imagina isso? Eu não sei como é que alguém pode imaginar que a gente surgiu do acaso ou de uma evolução. Eu não consigo imaginar. Mas o salmista dizia assim, tu formastes o meu interior, e algumas versões dizem os meus rins. Tu formaste o meu interior, os meus rins, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado no segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Salmo 139, versos 13 a 16. O salmista pensava nele, na sua formação, na sua existência, e ele dizia assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso demais, porque como é que o Senhor criou a mim?
Essa é a razão, irmãos, porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, verso 11, o texto vai dizer que os 24 anciãos estavam diante do trono dizendo: digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Nada de acaso, mas um Senhor que cria, um Senhor que está tecendo tudo. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Cristo Jesus, nós estamos numa guerra de ideologias. As mentiras se propagam rapidamente pela internet. Há um joio espalhado nesse mundo tentando tirar a ação da igreja de Cristo Jesus. A semente da maldade se propaga. Há uma orquestração para a destruição da igreja e da família. Mas lembra de uma coisa: quem criou as galáxias e criou as células do meu e do seu corpo está no comando. Esses dias eu recebi um pedido de oração de uma liderança evangélica em um país de dominação ditatorial, porque havia ameaça do governo confiscar os bens da igreja, das igrejas, e declarar tudo do governo. Você vai ficar surpreso se isso acontecer? Não, eu não vou ficar. Não vou ficar. E talvez talvez o vírus tenha sido para a gente uma experiência de quando a gente não tem tempo. Tudo nesse mundo maquina contra o povo de Deus, mas lembre-se, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de tudo. João escreveu assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O teólogo Langston, na sua teologia sistemática, escreveu: declara-nos a Bíblia que aquele que criou o universo é também quem o sustenta. A causa que o originou é a mesma que preserva tudo o que foi criado. Uma das maravilhas do universo, escreveu ele, é a força que o preserva e sustenta. Sabemos que o universo consiste não somente do nosso planeta, mas também de muitos sistemas planetários. Sabemos ainda mais que os planetas estão em movimento, girando com precisão jamais atingida por nenhum invento ou engenho humano. Querendo os homens, diz ele, certificar-se da hora exata, consultam o Sol. Os planetas não se adiantam nem se atrasam em sua marcha desde os dias da criação. A prova disso, diz Langston, é que os astrônomos podem calcular com toda precisão o dia, a hora e até os segundos em que vai acontecer um eclipse, e isto muitos anos antes do seu aparecimento. Sabe por que isso acontece? Porque quem criou está no controle, porque quem criou está cuidando. Ele não nos abandonou, Ele não largou tudo. Seja no macro, seja no micro, Ele comanda tudo. Eu não sei se você conhece o hino 314 do cantor cristão, que tem um título Estou Seguro. O autor deste hino, uma noite de 1887, após terminar uma das suas aulas de música numa igreja no Alabama, ele despediu-se dos seus alunos e foi para a pensão onde ele estava hospedado. E ele havia recebido naquele dia 2 cartas de amigos deles, ex-alunos dele. E chegando na pensão, então, ele resolveu abrir as cartas e ler. Por incrível que pareça, as 2 cartas,
dava a notícia de aqueles dois amigos em lugares diferentes tinham perdido as esposas naqueles dias. Ele ficou muito abatido e ele queria dar uma palavra de conforto a seus amigos. Resolveu escrever uma carta para cada um e foi procurar um texto bíblico, e o texto que ele achou foi Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os seus braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. Com este versículo, então, ele escreveu o hino que nós cantamos por tanto tempo. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não é fácil, mas descanse. Descanse, porque o poder de Deus é para sempre, o poder de Deus nunca muda, o poder de Deus não tem limite. Eu e você estamos seguros, bem seguros, nos eternos braços do nosso Deus. Não tema, venha o que vier, aconteça o que acontecer, abale-se a terra e o céu, não tema. O salmista diz que o nosso Deus é criador e sustentador de tudo, mas ele define aqueles que são sustentados pelo Senhor. Ele pergunta: quem pode subir ao monte do Senhor? E a ideia é o templo, é a casa do Senhor, a morada do Senhor. Quem pode permanecer no seu santo lugar? E aqui então ele vai falar daqueles que são súditos do reino, daqueles que são servos do rei dos reis. Somente, diz ele, os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos, não juram em falso,
Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. O Salmo 15 tem mesmo paralelo, a mesma pergunta e as mesmas respostas. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, nem prejudica o próximo, nem fala mal dos seus amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo que seja prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir contra o inocente, quem age assim jamais será abalado. Sabe, meus irmãos, o trigo semeado pelo Senhor, somos nós, eu e você, súditos dele. Mas ele espera que a gente que é trigo tenha mãos puras, coração limpo, que não jure em falso. Ele espera que nós que professamos o seu nome, o busquemos e o adoremos. Santidade, irmãos, não vem porque a gente se controla ou se penitencia. A santidade vem porque buscamos e adoramos o Rei dos Reis. É na busca, é na adoração que a santidade dele penetra em nós e nos faz santos como ele é santo. E é exatamente por isso que somos santos. O Salmo 15 apresenta a mesma resposta: quem leva uma vida íntegra, pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, cumpre as suas promessas mesmo que seja prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir contra o inocente. Nós não podemos, irmão, desejar a transformação desse mundo se Deus não transformou a nossa vida. Não podemos querer justiça se não somos justos. Não podemos pleitear a verdade se praticamos a mentira. Não podemos dizer que somos trigo se vivemos como joio. A expressão do salmista é: são esses os que te buscam. Quando a gente convive com alguém, a gente se torna parecido. Quantas vezes as pessoas me veem com a Dona Jesus e perguntam pelo outro? Quantas vezes alguém achou que a gente era irmão e não marido e mulher? A gente fica parecido. Assim é com o Senhor. Quando nós o buscamos, quando nós convivemos com Ele, nós nos parecemos com Ele. Hoje de manhã eu acho que muitos de vocês perceberam que eu tive ali 2 visitas ilustres hoje durante o culto, né? Claro, eu sempre preocupado que as minhas visitas ali chamassem a atenção e atrapalhassem o pregador, o pastor Jair. O Tito foi ali 2 vezes falar comigo, e depois foi o João Guilherme, também foi 2 vezes. O Tito queria que eu lhe dissesse quando será o próximo impacto missionário da igreja. E eu disse, última semana de julho. Ele não estava satisfeito, eu tinha que dizer o dia. Porque ele disse, pastor, eu vou para o próximo impacto missionário. 6 anos. 6 anos. Aí depois veio o João Guilherme, depois que a mãe dele deu testemunho aqui, que eu dei glória a Deus aqui em voz alta pelo testemunho da mãe, o João Guilherme foi lá comigo. E aí me levou, acho que alguns perceberam, um aviãozinho de papel. Eu não entendi muito o que ele queria com o avião. Tentei ouvir, tentei entender, não entendi muito. Eu achei que o avião não estava voando, ele queria que o avião voasse. Então eu dobrei melhor, joguei ele ali, não voou. Aí eu passei o problema para a mãe, né? Eu vi que a Ruth levantou por aqui
Aí eu disse: não, esse aqui quem vai resolver é a mãe, porque eu não vou resolver não. Aí disse: olha, vai com tua mãe que ela resolve. Aí ele saiu por aqui atrás da mãe dele. Depois eu fui falar com o Gilberto, eu fui entender a preocupação do João Guilherme. Gente, ele estava simplesmente chateado. O que ele foi ali para mim é porque eu sou o pastor da igreja, ele foi expressar a sua chateação. Por quê? Porque alguém pegou o boletim da igreja e transformou num aviãozinho. Ele estava indignado com o negócio. Como é que alguém pega o boletim da igreja? Eu não sei quem fez isso, mas eu concordo com o João Guilherme. Meu irmão, o boletim é para você ler as informações da igreja, é para você ler a pastoral. Não faça do boletim um aviãozinho. Não faça, em nome de Jesus. Por que eu estou contando isso para você, irmão? Porque são duas crianças de 6 anos. Uma preocupada com o impacto missionário, porque ela quer ir, ela quer compartilhar com os colegas dela a fé. 6 anos. E a outra preocupada porque alguém transformou o boletim, uma coisa santa da igreja, num aviãozinho. Na cabeça dessas crianças há um compromisso com o reino, há um compromisso com Deus, há um compromisso com a igreja. Irmãos, santidade diz exatamente disso. É uma doce preocupação com as coisas de Deus, é um desejo de fazer mais pelos outros, é um desejo de estar mais perto do Senhor, é uma convivência com Deus e as coisas de Deus. E talvez por isso Jesus tenha dito que se a gente não se fizer uma criança igual a elas, a gente não vai para o reino dele. A santidade diz de um coração voltado para o Senhor. O Salmo 15 termina assim: quem age assim jamais será abalado. E o Salmo 24, como conclusão dessa vida que busca e serve ao Senhor, traz assim: eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Por isso, irmãos, o salmista, quando diz: olha, Deus criou tudo, Deus sustenta tudo, e aqueles que confiam nele, aqueles que são santos, aqueles que o buscam, aqueles que convivem com ele, não serão abalados, esses serão protegidos pelo Senhor, receberão a bênção do Senhor. Ele vai concluir o salmo com um grande louvor a Deus. Abram-se os portões da cidade, abram-se os portais antigos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões das cidades, abram-se portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É um louvor, irmãos, é uma adoração, um reconhecimento à grandeza de Deus, mas o cuidado e a proteção do Senhor para com o seu povo. A imagem é da cidade fechada, o rei está chegando, abram-se os portões da cidade para que ele entre. Quem é ele? Tem 3 respostas no texto. Ele é o Rei da Glória. Ele é o invencível nas batalhas. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Todos os exércitos. O salmista está terminando a sua mensagem como a iniciou. Ele a iniciou dizendo que o nosso Deus é criador e sustentador de tudo. Então agora ele está terminando a mensagem dizendo que esse que criou e sustenta tudo, ele é invencível, ele é Rei dos reis, ele é o Rei da glória, ele é o Senhor dos exércitos. A visão é de um Deus guerreiro, de um Deus vitorioso. Então, irmãos, ergamos os olhos,
Fitemos o autor e consumador da nossa fé. Ele está conosco. Como salmista, nós podemos dizer: não temerei mal algum. Salmo 23, verso 4. Ou como o profeta Isaías: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. Então a gente pode dizer em alto e bom tom, como escreveu o salmista no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e abrigará sob suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 morram ao teu derredor, você não será atingido. Você não será atingido. Irmãos, nada pode nos destruir, nos derrotar. Claro, a gente lida com um mundo tão terrível, precisamos ter cuidado, mas eu falava com alguém esses dias, algumas pessoas têm tanto medo do vírus que eles não conseguem mais viver, gente. E eu disse: meu irmão, você é crente? Sou. Então você vai morrer. Vai. Se não morrer do vírus, vai morrer de outra coisa, mas vai morrer. Então, antes que você morra, sirva bem ao Senhor. Seja servo fiel ao Senhor, porque o Senhor está te dando a oportunidade de fazer. Os irmãos sabem que eu tenho uma mãe de 82 anos, serva fiel ao Senhor. Eu sei que muito do que Deus faz na minha vida é fruto das orações dela, porque ela é de oração. E ela pegou o Covid esses dias. Claro, eu fiquei tenso. Ela, além de ter 82 anos, é asmática em alto grau. E liguei para ela. Aí ela disse: meu filho, o exame é errado. Eu disse: por quê, mãe? Não estou sentindo nada. Eu disse: louvado seja Deus, mas o exame está certo. Fique em casa. O exame está certo. Não, eu vou para a igreja. Não, a senhora não vai para a igreja, a senhora vai ficar em casa, né? A senhora vai ficar em casa. Eu disse: louvado seja Deus, que eu sempre orei para a senhora não pegar, e se a senhora pegasse, que não complicasse. A senhora não está sentindo nada, Deus ouviu a minha oração e respondeu. Então, o exame está certo e fique em casa. Mas, meus irmãos, eu louvo a Deus pela mãe que Deus me deu, serva do Senhor, que muitas vezes, indo para o grupo de oração da igreja, ela é líder do grupo de oração da igreja dela, ela caiu no caminho. Ela tem uma deficiência na circulação no cérebro, que de vez em quando dá um clique lá e ela cai onde está. Mas Deus sempre mandou alguém para pegá-la e levá-la para casa. Sempre teve alguém para fazer isso. A última vez que ela caiu, estavam orando lá no banco da igreja, e o pastor disse que viu um movimento, abriu o olho, ela estava escorregando do banco, caiu. O pastor pegou, botou no carro, levou para o hospital e me ligou: olha, eu estou com tua mãe no hospital. Eu disse: pastor, então vamos acompanhá-la, se ela melhorar, senão a gente vai buscar. De vez em quando a gente pega a estrada para ir buscá-la. Mas eu sei de uma coisa, irmãos: Deus está no controle da vida dela, não sou eu. Por mais que eu queira cuidar e guardar, não posso. Mas eu sei que o Senhor pode. Ele pode. Ele guarda, Ele protege.
Ele diz para mim assim: todo poder me foi dado no céu e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo, com você, todo dia, em qualquer lugar, em toda situação. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Confie nele, põe a sua vida na mão dele, descanse nele. Curve sua cabeça, fale com ele. Ele é todo poderoso, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele está conosco. Confie, entregue a ele os seus temores, as suas preocupações. A palavra nos convida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E mais, a palavra nos convida, assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O Senhor quer cuidar de você, Ele tem cuidado, mas Ele quer que você descanse, Ele quer que você entregue, Ele quer que você saiba que Ele é Deus no céu, na terra e embaixo da terra. Ele quer que você confie e saiba que Ele plantou você nesse mundo, Ele cuida de você, e no momento que Ele lhe levar daqui é para estar com Ele para sempre. Entregue sua vida a Ele. Pare de cuidar da sua vida, deixe Ele cuidar. Entregue sua vida a Ele. Você quer fazer isso agora? Fique em pé aí onde você está, dizendo: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Ou eu andei desgarrado, mas eu quero voltar para o Senhor. Tem alguém hoje à noite? Só fique em pé dizendo: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque nós olhamos para o mundo e vemos ele de cabeça para baixo. Tudo conspira contra a tua igreja e o teu povo, mas o Senhor tem o domínio. E na hora exata o Senhor há de intervir. Na hora exata o Senhor há de dar a vitória final. Bendito seja o teu nome. A nossa vida é do Senhor, aqui ou fora daqui. Por isso, ó Pai, faz-nos confiar mais, olhar mais para o Senhor, menos para as circunstâncias, menos para o mundo e mais para aquele que ressuscitou ao terceiro dia, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.